Eu tinha 9 anos quando comecei a entender que minha tia Helena não era quem todos pensavam que ela era. Não que ela fingisse ser outra pessoa. Não era isso, era o contrário, na verdade. Todos fingiam que ela era outra pessoa. E eu, criança curiosa, observadora demais para minha própria idade, comecei a perceber as rachaduras na fachada que minha família havia construído ao redor dela. Lembro do cheiro da casa da vovó aos domingos. Aquele cheiro de café fresco, misturado com bolo de fubá ainda quente, que enchia todos os cômodos. A casa era pequena, na periferia de São José dos Campos. Um sobrado de 3 quartos que meu avô construiu com as próprias mãos nos anos 70. As paredes eram brancas, mas amareladas pelo tempo, e tinham manchas de umidade nos cantos que ninguém nunca se preocupou em consertar. Todo domingo, a família se reunia. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos mais velhos. Minha tia Helena sempre chegava sozinha por volta das 11 da manhã, com uma sacola de pães da padaria do seu Joaquim. Ela era bonita, minha tia. Tinha um rosto delicado, olhos castanhos que pareciam sempre um pouco tristes, mesmo quando ela sorria. Cabelos pretos lisos que ela prendia num coque baixo. Usava roupas simples, sempre tons de bege, cinza, branco. Nada chamativo, como se quisesse desaparecer. Eu me sentava no canto da sala, perto da estante velha, cheia de porta-retratos empoeirados, e observava. Observava como meu pai mal olhava para ela quando ela chegava. Como minha mãe cumprimentava com um beijo frio na bochecha, mecânico, sem afeto. Como meus irmãos a ignoravam completamente, mergulhados nos celulares. E observava principalmente minha vovó. A forma como ela se iluminava quando Helena entrava pela porta. Como ela segurava a mão da filha um pouco mais do que o necessário. Como seus olhos se enchiam de uma ternura dolorosa, como se estivesse olhando para alguém que estava prestes a desaparecer. Minha filha, você está bem? Comeu direito essa semana? A vovó sempre perguntava isso, e Helena sempre respondia com um sorriso fraco. Estou sim, mãe, não se preocupe. Mas eu via que ela estava mais magra a cada semana. Via as olheiras profundas sob seus olhos. Via suas mãos tremerem levemente quando pegava a xícara de café. Durante o almoço, as conversas fluíam ao redor dela, mas raramente incluíam ela. Meu pai falava sobre o trabalho na fábrica. Minha mãe reclamava dos vizinhos. Meus irmãos discutiam futebol. E Helena apenas comia em silêncio, com pequenas garfadas, mastigando devagar, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Às vezes, meu tio Marcelo, irmão mais novo dela, aparecia com a esposa e os filhos pequenos. E quando ele aparecia, a temperatura da sala mudava. Ficava mais fria, mais tensa. Ele cumprimentava todo mundo efusivamente, mas quando chegava em Helena, seu rosto se fechava. Um aceno de cabeça, nada mais. Helena, ele dizia seco. Marcelo, ela respondia baixando os olhos. E eu, da minha cadeira de criança, observava tudo aquilo sem entender. Por que todos tratavam minha tia como se ela fosse invisível? Por que ninguém sorria para ela de verdade? Por que, quando ela saía da sala, as pessoas sussurravam? Foi numa tarde de março, céu pesado de chuva, que ouvi pela primeira vez. Eu tinha ido ao banheiro e, ao voltar, passei pelo corredor que levava à cozinha. Ouvi vozes baixas. Minha mãe e minha tia Clara, esposa do Marcelo, conversavam enquanto lavavam a louça. Eu não entendo como a Helena tem coragem de vir aqui toda semana, dizia minha tia Clara, a voz cheia de veneno mal disfarçado. Depois do que ela fez... É por causa da Dona Maria, respondeu minha mãe, referindo-se à vovó. Se não fosse por ela, ninguém mais falaria com aquela desgraçada. Meu coração disparou. Desgraçada? Minha tia Helena, a mulher mais gentil que eu conhecia. É mesmo uma sem-vergonha, continuou Clara. Destruiu a família e ainda finge que não foi nada. Eu, se fosse ela, teria sumido dessa cidade há muito tempo. Pois é, mas ela não tem vergonha na cara. Fiquei paralisada no corredor, as costas coladas na parede fria.
Minhas mãos suavam. Minha respiração ficou curta. O que minha tia havia feito? O que era tão terrível que fazia todos a tratarem daquela forma? Voltei para a sala, mas não consegui mais olhar para Helena da mesma forma. Agora, além de curiosa, eu estava confusa, assustada até. Depois daquele dia, comecei a prestar ainda mais atenção. Comecei a juntar os pedaços, as frases soltas, os silêncios estranhos, as fotos antigas que ninguém mais exibia na sala. Havia uma foto, em particular, guardada numa gaveta da cômoda da vovó. Eu a encontrei por acaso, mexendo onde não devia, como toda criança faz. Era uma foto antiga, desbotada, de uma festa de aniversário. Tinha um bolo, balões, gente sorrindo. E no centro, uma Helena mais jovem, com uns 20 e poucos anos, radiante, abraçada a um homem alto, moreno, de sorriso largo. Levei a foto para a vovó. Vó, quem é esse moço com a tia Helena? A vovó arrancou a foto da minha mão com uma rapidez que me assustou. Seu rosto ficou pálido. Onde você achou isso? Sua voz estava trêmula. Na gaveta, eu só estava... Nunca mais mexa nas minhas coisas sem permissão. Nunca mais. E ela guardou a foto, fechou a gaveta com força e saiu da sala, os olhos marejados. Fiquei ali sozinha, sentindo uma culpa que não entendia, mas também sentindo que havia tocado em algo importante, algo proibido. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando a imagem daquele homem. Quem era ele? Por que ver aquela foto deixou minha vovó tão perturbada? Na semana seguinte, durante um almoço de domingo, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Meu tio Marcelo tinha bebido mais do que deveria. Vinho barato que ele trouxe numa caixa térmica. Ele começou a falar alto, a fazer piadas de mau gosto, a ficar agressivo. Em determinado momento, ele olhou para Helena, que estava sentada em silêncio, e disse, a voz arrastada: Quer saber de uma coisa, Helena? Você é uma maldita! Uma maldita que acabou com essa família! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ficou imóvel, o garfo suspenso no ar. Minha vovó se levantou tremendo. Marcelo, chega! Não fala assim com sua irmã. Irmã? Ele riu, um riso amargo, cruel. Essa aí não é minha irmã. Minha irmã morreu quando ela matou o Diego. Matou? A palavra ecoou na minha cabeça como um trovão. Helena se levantou devagar, o rosto branco como papel. Suas mãos tremiam. Ela não disse nada. Apenas pegou a bolsa e saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, quase inaudível. Ninguém foi atrás dela. Minha vovó começou a chorar baixinho, as mãos cobrindo o rosto. Meu pai suspirou pesadamente e disse: Marcelo, você passou dos limites. Mas Marcelo apenas deu de ombros, voltou a encher o copo e murmurou: Alguém tinha que falar a verdade. Eu não entendi nada, absolutamente nada. Mas aquela palavra, matou, ficou gravada na minha mente. Minha tia tinha matado alguém? Diego? Quem era Diego? Nos meses seguintes, me tornei uma detetive infantil. Comecei a fazer perguntas. Perguntas sutis, disfarçadas de inocência. Mas ninguém respondia. Todos mudavam de assunto. Todos me olhavam com aquela expressão de adulto que diz: Isso não é assunto para criança. Mas eu precisava saber. Precisava entender por que minha tia, a mulher mais doce que eu conhecia, era tratada como uma assassina. Foi minha prima Laura, filha do tio Marcelo, quem finalmente me contou. Laura era 4 anos mais velha que eu, adolescente rebelde, sempre fumando escondido atrás do muro da escola. Ela adorava fofocas, adorava saber de tudo. Eu a procurei numa tarde depois da aula. Laura, quem é Diego? Ela me olhou com aquele jeito superior de quem sabe mais. Você realmente não sabe? Não, ninguém me conta nada. Ela deu uma tragada no cigarro, soltou a fumaça devagar. Diego era o marido da Helena, eles eram casados, e ela matou ele. Meu estômago revirou. Matou como? Num acidente de carro, ela estava dirigindo, bateu de frente num caminhão. Diego morreu na hora, ela sobreviveu sem um arranhão. Foi sem querer, né? Laura deu de ombros. Dizem que ela estava distraída, mexendo no celular.
Outros falam que ela discutiu com ele no carro e perdeu o controle. Sei lá. O fato é, ele morreu por culpa dela. E por isso todo mundo odeia ela. Odeia? Não sei se é ódio, mas ninguém perdoa, principalmente o meu pai, porque Diego era o melhor amigo dele desde a infância. Eles eram como irmãos. Quando Diego morreu, meu pai ficou destruído. E a Helena, bem, ela ficou viva. E meu pai nunca aceitou isso. Eu me senti tonta. O mundo girava ao meu redor. Minha tia havia causado a morte do próprio marido. E por isso, minha família a punia todos os dias, com silêncios, com olhares frios, com rejeição, mas algo dentro de mim não se encaixava, porque eu via a Helena. Via a dor no fundo dos seus olhos. Via como ela carregava um peso que parecia esmagá-la. Via como ela não se defendia, não se explicava, apenas aceitava o castigo. Será que ela aceitava porque se achava culpada? Comecei a observá-la ainda mais atentamente. Aos domingos, eu me sentava perto dela. Fazia perguntas simples. Tia, como foi sua semana? Tia, você gosta do seu trabalho? Ela trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital. Turnos noturnos, trabalho pesado, mal pago. Helena sempre respondia com paciência, mas havia uma tristeza profunda em cada palavra. Como se falar sobre coisas simples da vida fosse doloroso demais. Um dia, reuni coragem e perguntei. Tia, por que você vem aqui todo domingo se ninguém é legal com você? Ela me olhou surpresa. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela piscou rápido, afastando-as. Porque sua avó está sozinha, meu amor, e eu não quero que ela fique sem família. Mas você também é família. Ela sorriu, um sorriso triste e quebrado. Sim, mas às vezes a gente paga por erros que não tem volta. E tudo bem, eu mereço. Aquilo me partiu o coração. Mereço. Como se ela merecesse ser tratada daquela forma. Como se merecesse viver naquela prisão emocional. Passaram-se anos. Eu cresci. Virei adolescente. A dinâmica familiar continuou a mesma. Helena continuava aparecendo aos domingos, continuava sendo ignorada, continuava carregando seu peso em silêncio. Até que quando eu tinha 15 anos, algo mudou. Minha vovó ficou doente, câncer no pulmão, avançado. Os médicos deram poucos meses de vida. E foi Helena quem cuidou dela. Helena quem deixou o emprego para estar ao lado da mãe 24 horas por dia. Helena quem trocava as fraldas, dava banho, administrava os remédios, segurava a mão dela nas madrugadas de dor. Meu pai aparecia de vez em quando. Meu tio Marcelo quase nunca. Mas Helena nunca saiu do lado da vovó. Eu ia visitá-las depois da escola. Ficava horas ali, ajudando no que podia. E foi durante esses meses, naquele quarto pequeno que cheirava a remédio e desinfetante, que comecei a ver Helena de verdade. Vi sua força silenciosa, sua dedicação inabalável, seu amor profundo, que não esperava nada em troca. E vi também a vovó, a forma como ela olhava para Helena, como se estivesse orgulhosa, como se estivesse pedindo perdão por algo. Uma noite estava sozinha com a vovó. Ela estava lúcida, coisa rara naqueles dias. Segurei sua mão, fina como papel. Vó, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu devagar. O que realmente aconteceu com a tia Helena e o Diego? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. Minha neta, essa família cometeu uma injustiça terrível. Como assim? Helena não matou o Diego, não do jeito que todos pensam. Meu coração parou. Então como foi? A vovó respirou fundo, juntando forças. Diego tinha problemas, bebia demais, era violento, batia nela. Ninguém sabia, ninguém queria saber. Naquela noite eles estavam voltando de um churrasco. Diego estava bêbado, brigaram no carro. Ele tentou pegar o volante dela, forçou. O carro saiu da pista, bateu no caminhão. Eu mal conseguia respirar. Helena sobreviveu. Diego morreu. E todos culparam ela, principalmente Marcelo. Ele não aceitava que o amigo dele pudesse ser violento. Preferiu acreditar que Helena era a culpada. E ela nunca se defendeu.
porque se sentia culpada de qualquer jeito. Culpada por ter se casado com ele. Culpada por não ter pedido ajuda antes. Culpada por estar viva. Minha vovó apertou minha mão com a pouca força que tinha. Eu sabia da verdade. Eu sempre soube. Mas não tive coragem de enfrentar meus filhos. Não tive coragem de defender minha filha. E agora? Agora é tarde demais. Ela começou a chorar. E eu chorei com ela, porque entendi. Entendi a injustiça monstruosa que minha tia carregava havia anos. Entendi o silêncio dela. Entendi a dor dela. E entendi também a minha própria raiva. Raiva da minha família, raiva do meu pai, do meu tio, de todos que a condenaram sem saber a verdade. Minha vovó morreu 2 semanas depois daquela conversa. Helena estava ao lado dela, segurando sua mão. Eu também estava lá. E quando a vovó deu o último suspiro, Helena desabou. Desabou de uma forma que eu nunca tinha visto. Como se todos os anos de dor, de silêncio, de injustiça, tivessem finalmente a rompido por dentro. Eu a abracei e prometi a mim mesma que não deixaria aquilo continuar. No velório, confrontei meu pai. Pai, você sabia que o Diego batia na tia Helena? Ele ficou tenso. Quem te disse isso? A vovó, antes de morrer. Ela me contou a verdade. Meu pai desviou o olhar. Isso não muda nada. Como não muda nada? Vocês condenaram ela por anos! Anos! Por algo que não foi culpa dela! Ela estava dirigindo. Ela sobreviveu. Ele morreu. É o que importa. Não, o que importa é a verdade. E vocês nunca quiseram ouvir. Mas meu pai se afastou. Recusou-se a continuar a conversa. E eu percebi naquele momento que algumas pessoas preferem viver com suas versões confortáveis da realidade do que enfrentar a verdade incômoda. Procurei meu tio Marcelo. Tentei falar com ele, mas ele foi ainda pior. Sua avó estava delirando. Diego nunca faria isso. Você é muito nova para entender. Eu entendo perfeitamente. Você prefere acreditar numa mentira porque a verdade dói demais. Ele me olhou com raiva. Cuidado com o que você fala, menina. Ou o quê? Você vai me tratar igual trata a tia Helena, com silêncio e desprezo? Ele não respondeu. Apenas se virou e foi embora. Depois do enterro, fui até a casa de Helena. Era um apartamento pequeno, num prédio velho na Zona Leste. Ela abriu a porta, os olhos inchados de tanto chorar. Tia, eu sei de tudo, a vovó me contou. Helena ficou imóvel. Depois começou a chorar de novo. Nos abraçamos ali, na porta, por longos minutos. Tia, por que você nunca contou a verdade para todo mundo? Porque eles não iam acreditar. E porque no fundo, eu me sinto culpada mesmo. Eu sabia que o Diego tinha problemas, eu sabia. Mas casei mesmo assim. Achei que podia mudar ele. Achei que o amor seria suficiente e não foi. E ele morreu. E eu continuo viva. E não sei se mereço estar. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Você merece, tia. Você merece viver. Você merece ser feliz. E você merece que as pessoas saibam a verdade. Ela balançou a cabeça. Não importa mais. Importa sim, importa para mim. Nos meses seguintes, tentei de tudo. Tentei convencer meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas ninguém quis ouvir. Todos tinham suas narrativas prontas. Todos preferiam manter Helena como a vilã da história. Fui embora para a faculdade em outra cidade. Mantive contato com Helena por telefone, por mensagens. Ela continuava trabalhando no hospital. Continuava vivendo sozinha. Continuava carregando seu peso. Anos se passaram. Me formei. Comecei a trabalhar. Constituí minha própria vida. Mas nunca esqueci. Nunca parei de sentir aquela raiva, aquela injustiça. Há 6 meses recebi uma ligação. Era meu pai. Sua tia Helena está no hospital. Teve um AVC. Larguei tudo e voltei para São José. Quando cheguei ao hospital, encontrei Helena numa cama, metade do corpo paralisado e incapaz de falar. Segurei sua mão. Tia, eu estou aqui. Ela me olhou. E nos seus olhos vi tanta coisa. Gratidão, tristeza, cansaço. Meu pai estava lá. Meu tio Marcelo também. Mas agora, diante da possibilidade de perder Helena, algo mudou neles. Vi culpa, vi arrependimento,
Marcelo se aproximou da cama. Segurou a outra mão dela. Helena, eu sinto muito. Ela tentou sorrir. Não conseguiu. Mas suas lágrimas disseram tudo. Helena sobreviveu. Está em recuperação. Ainda tem um longo caminho pela frente. Mas agora, finalmente, minha família está ao lado dela. Tarde demais? Talvez. Mas é o que temos. Hoje, quando visito minha tia, penso em tudo que ela carregou sozinha. Penso na injustiça brutal que ela sofreu. Penso em como a vovó sabia e não teve coragem de falar. Penso em como eu, criança observadora, vi tudo e demorei anos para entender. E penso, principalmente, em quantas Helenas existem por aí. Quantas pessoas carregam culpas que não são suas. Quantas pessoas pagam por erros que outros cometeram. Quantas pessoas vivem em prisões invisíveis, construídas por silêncios e julgamentos apressados. Minha tia Helena pagou por um erro que não era dela. Pagou com anos de solidão, de rejeição, de dor. E a verdade, quando finalmente veio à tona, não apagou o passado. Mas pelo menos trouxe um pouco de justiça, um pouco de paz. E para minha sobrinha, que sempre observou, que sempre viu, que sempre soube que havia algo errado, fica a lição. Nunca aceite narrativas prontas. Sempre questione. Sempre busque a verdade. Porque às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais sofrem em silêncio. E elas merecem ser vistas, merecem ser ouvidas, merecem ser defendidas. Mesmo que seja tarde demais.